Olá, eu sou Gislene Oliveira, sou nutricionista por formação, mas sou festeira por vocação. Sou chefe de cozinha, dona de um buffet, trabalho muito, mas gosto muito de receber. Então, quando eu recebo na minha casa, eu sempre procuro pratos gostosos, mas pratos fáceis, pratos práticos. E hoje eu escolhi um que tem um efeito visual fantástico. A gente vai fazer um risoto de alcachofra, presunto cru na espuma de champanhe. É um charme, é um prato para finalizar na hora. Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais acompanhar a gente fazendo aqui. Então, vamos começar com os ingredientes que a gente vai utilizar para essa preparação muito fácil. Uma cebola picada, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 200 gramas de alcachofra que nós vamos picar, aqui eu trabalho o fundo da alcachofra, 100 gramas de presunto cru picado, 1 xícara de arroz italiano tipo arbóreo, caldo de galinha e esta champanhota deliciosa que vai finalizar a nossa preparação de um jeito estupendo. Além de usar sal e 1 colher de sopa de açúcar para fazer a grande mágica da nossa preparação. Então agora vamos preparar os ingredientes. Olha que fácil. Não é para picar muito pequeno, para não correr o risco dela se desmanchar no processo de fazer o risoto, e aí você só sente o gosto e não sente os pedaços. Então é para picar grosseiramente. Então vamos agora picar o presunto cru. Olha, a gente vai picar o presunto cru. Um pouquinho desse presunto cru, nós vamos também fazer um crisp, porque vai enfeitar o prato, você vai ver que legal. E eu escolhi o presunto cru porque, além de ser um embutido nobre, gostoso, etc. e tal, tem a facilidade de harmonizar com vários tipos de bebidas alcoólicas. Então você pode servir com vinho branco, com champanhe, com vinho tinto, vários tipos de vinho tinto, que essa é uma característica muito positiva dos embutidos, que pelo seu processo de fabrico permite harmonização com vários tipos de vinho. Vamos começar então refogando a cebola na manteiga e no azeite. Primeira coisa legal de você saber aqui é o seguinte: por que é que a gente mistura as duas gorduras? É o seguinte, pessoal, a gordura da manteiga é uma gordura animal, portanto ela tem um ponto de saturação muito baixo, rapidamente ela queima e se torna agressiva para o nosso organismo. Então a gente, quando coloca um óleo vegetal misturado em qualquer gordura animal, a gente consegue retardar esse processo de queimar a manteiga. Então a preparação fica mais leve e você tem aquela coisa gostosa de uma manteiga que é boa, né? Vamos então, pessoal, usar sempre azeite de boa procedência. Hoje a gente tem azeites incríveis com grau de acidez pequeno, nunca superior a 0,5%, que faz com que seja um azeite bem mais nobre. E vamos então refogar a cebola. Muito bem, cebola refogada, hora então de colocar o arroz. Esse arroz tem que ser muito bem refogado. É um arroz que a gente não lava, porque ele sofre um processo levando um banho de parafina, porque isso vai fazer com que ele resista mais ao processo de cocção, sem ficar papa. Então a gente vai refogar bem esse arroz, para que todos os grãos sejam envolvidos pela gordura. Porque essa gordura também vai aumentar um pouco da dureza desse grão para que ele não se desmanche e não fique papa. Uma vez refogado, nós vamos colocar o caldo de galinha. Muito bem, vou trabalhar então com caldo de galinha convencional, preparando conforme instruções da embalagem. Caldo de galinha porque a gente já tem aqui um ingrediente bem forte de sabor, que é o presunto cru. Então você pode também usar o de legumes se quiser, mas nessa preparação não pode ser o de carne. Vamos dissolver, usando aqui conforme instruções da embalagem, e a gente aos poucos vai colocar esse caldo para ir cozinhando este arroz. Não é uma preparação que você precisa ficar mexendo sem parar, mas você precisa colocar aos poucos e esperar que todo o arroz absorva o caldo antes de colocar novamente. Muito bem, vamos então.
Então, aos poucos, vamos colocando o caldo. E enquanto esse arroz vai cozinhando, eu quero fazer uma explicação para vocês sobre o tipo de arroz. Veja bem, todo arroz tem a mesma constituição bioquímica. É uma fonte de amido, então é um alimento que precisa sofrer a cocção, ele cozinha esse amido de milho, ele estufa, e aí existe uma fibra externa que, na cocção, o ideal é não romper nunca essa fibra externa para que o arroz não fique papa. E o arroz italiano, ele é bom porque ele tem essa camada externa um pouco mais dura. Então é um arroz que resiste mais ao atrito, a esse processo de cocção com você mexendo. E isso é que é o legal, porque ele vai ficar cozido, mas os grãos ficam inteiros, numa consistência bem cremosa, numa consistência bem macia, sem ficar papa. E assim você vai acrescentando o caldo até o arroz ficar no ponto certo, bem cozidinho, porém al dente. Esse processo de fazer o risoto, ele vai demorar de 18 a 20 minutos mais ou menos. Também é hora de você estar aqui, bebendo, conversando, trocando ideia, esperando esse prato delicioso ficar pronto. Acho que já está pronto, vamos ver se já está no ponto. Já está na hora da gente continuar o processo. Se você demora muito também, daí o arroz passa do ponto. Lembra que tem que ser servido al dente. E como a gente ainda tem que fazer algumas coisas para finalizar, 15 minutos depois já está ótimo para você colocar o restante dos ingredientes. Então vamos lá, colocar a alcachofra, agora a gente vai colocar o presunto cru. Olha que delícia que tá ficando. Muito bem. E agora, toda vez que a gente faz risoto, a gente finaliza do mesmo jeito, colocando parmesão e manteiga. Todo o risoto, ele vai estar pronto, ele tem que estar bem úmido. Você coloca a manteiga, o parmesão, mistura, desliga o fogo e abafa, porque o arroz tem que descansar pelo menos uns 2 minutinhos, que é o tempo de você arrumar a mesa, falar, pessoal, vamos para a mesa, essa finalização. Ele descansa, aqueles líquidos se acomodam e ele fica super cremoso. Pronto, pessoal, agora é hora. Colocar manteiga, o parmesão, vamos ser generosos, né? E pronto, desliga o fogo e sempre aqui risoto faça em fogo alto, tá? Desliga o fogo. E agora eu vou pegar a tampa pra gente fechar e deixar descansar antes de continuar. 2 minutinhos para descansar. Pessoal, vamos fazer agora o crisp de presunto cru. Olha que sacada. Você pega um prato que possa ir ao micro-ondas, forra com papel absorvente, papel toalha, coloca as fatias de presunto cru e vamos colocar no micro-ondas por 30 segundos. Você vai ver que legal que fica. Olha aí, pessoal. Olha que máximo ele fica. Agora é só esperar esfriar, que ele vai ficar super crocante. E assim a gente vai enfeitar o nosso prato. E agora vamos então finalizar a nossa preparação. O champanhe tem que estar sem gelo. Isso em primeiro lugar, champanhe sem gelo. Você então tira o rótulo, higieniza com álcool, porque toda essa garrafinha vai para dentro da panela de risoto ou da vasilha que você já vai servir para os seus convidados. Prontinho, champanhe aberto, sem ficar balançando, evidentemente, para não perder a espuma. Olha que maravilha que ficou nosso risoto. Então, a gente agora vai colocar esse risoto na vasilha que eu vou servir para os meus convidados
E vamos já levar na mesa, porque tudo agora será feito na frente do convidado. Olha lá. A gente coloca o risoto. Você vai levar para a sala assim, olha, com a garrafa dentro do risoto. E na sua mão, escondidinho, um pouquinho de açúcar, é uma colherzinha de chá, assim, um pouquinho. Escondidinho para ninguém ver a mágica que você vai fazer. Porque você vai chegar assim pro seu convidado, estão todos na mesa, e você vai falar então: voa lá e bem-vindos à nossa casa. E então você dá o banho de espuma de champanhe, que vai fazer essa preparação ficar chiquérrima e deliciosa. Só misturar, ele vai absorver toda essa preparação, dando uma vontade incrível em todo mundo de comer esse prato tão saboroso. Enquanto você recebe os elogios, ele vai absorvendo novamente e já podemos então servir o nosso risoto enfeitando com o crisp de presunto cru. Então vamos servir o risoto nesse prato, que é super bonito. Sirva o seu convidado e enfeita com o crisp de presunto cru. Olha que delícia que ficou isso aqui. Se você tiver um verdinho, um alecrim, uma hortelã, eu tenho hortelã e vou pegar. Eu vou trabalhar com hortelã, o importante é você ter algum verdinho para contrastar com esse crisp de presunto delicioso e servir esse prato tão saboroso. Então agora, não tem ninguém para comer, tô sem visita, vou comer eu, porque não vou desperdiçar essa preparação tão gostosa. Vamos lá? Então é isso, pessoal. Bem-vindos à Cozinha do Chefe e olha, bom apetite. Espero que vocês gostem, porque eu tenho certeza vou adorar. Saúde! Vamos ver se tá bom? Vai. Enquanto isso, vamos preparar a nossa espuma de champanhe, que esse é o segredo que ninguém espera e fica maravilhoso. Quer ver?